Hoje nós queremos estudar uma carta a uma igreja que eu acho que uma das músicas ali nunca fez tanto sentido para mim como nessa noite, que eu acho que eu entendi a música pela primeira vez na vida assim de uma forma muito mais clara, que foi a antepenúltima música que fala sobre que é um clamor. Ó Deus, abre a porta para mim a um lugar que tens só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, acima do medo, acima da dor e acima da aflição. E não que eu não tinha entendido a música, mas com essa carta a música fez muito mais sentido ainda. É a carta à igreja da Filadélfia. Uma comunidade muito amada por Jesus Cristo. E diferente da comunidade de Sardes, que foi a da semana passada, que leva assim um puxão de orelha daqueles bem forte. Filadélfia é como se Jesus pegasse ela no colo e dissesse assim: tu vai conseguir, tu vai chegar até o final, minha querida, minha amada igreja. E essa é a carta à igreja à Filadélfia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3? Se vocês verem, né, tem mais uma carta depois dessa, que é Laodiceia. Só que nós fizemos uma troca. E Laodiceia nós estudamos lá no culto, que foi o culto do Retiro Jovem, né? Então, por isso que hoje é a última carta do livro, né? Porque é a última que nós vamos estudar. Então, Apocalipse, capítulo 3, a carta inicia no versículo 7. Essas cartas ao Apocalipse são escritas pelo apóstolo João, mas as palavras que ali estão são do próprio Jesus Cristo. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia era uma igreja que não tinha muita força. Jesus vai falar: sei que você tem pouca força, mas que permaneceu fiel nas dificuldades que enfrentou e que foram consolados pelo próprio Jesus. Essas são as principais características dessa carta. E Jesus começa se apresentando e ele fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Ou seja, ao presbítero, ao pastor, ao líder da igreja, escreva o seguinte: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso aqui é como se fosse a assinatura da carta. Jesus está se identificando. Jesus está dizendo quem está mandando a carta. Daí ele fala assim: olha, escreve que é. E daí ele faz toda essa descrição. Aquele que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. E que ele é
santo e verdadeiro. Jesus está escrevendo aqui uma carta a uma igreja que foi fiel ao seu evangelho e que já tinha passado por perseguições e por momentos muito difíceis na sua caminhada e que eles permaneceram. Ainda havia muita pressão sobre essa igreja e muita opressão sobre essa igreja. Em que sentido? Por parte dos judeus. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala que ele tem a chave de Davi? Nós cantamos numa música, não sei como é que começa a frase, mas termina, ó leão da tribo de Judá. Está se referindo a Jesus. O leão da tribo de Judá, o filho de Davi, aquele que veio para herdar o trono de Davi. Jesus aqui está reivindicando perante os judeus, dizendo assim, olha, a chave de Davi, o Messias que vocês esperavam, sou eu. E ele está afirmando isso para essa igreja. Por quê? Porque ela passava justamente por provações nessa área. De pessoas que falavam, não, ele não é. Ele não é o Messias. Ele não é o filho de Davi. E ele fala, sim, eu sou. E o que eu falo está falado. O que eu abro está aberto, o que eu fecho está fechado e ninguém muda. Ele está afirmando a soberania dele, a autoridade dele, logo de cara nessa carta. Porque era o que mais aquela igreja estava ouvindo dos judeus. Os judeus ficavam buzinando na cabeça deles, perseguindo eles, atormentando eles, dizendo que eles estavam errados em seguir a Jesus Cristo. Porque esse Jesus não seria o verdadeiro Cristo, não seria o verdadeiro filho de Davi. Quando Jesus fala, o que eu abro ninguém pode fechar e o que eu fecho ninguém pode abrir, ele está dizendo que ele tem uma autoridade que veio do próprio Pai. O próprio Deus deu essa autoridade para ele. E o que foi que ele abriu que ninguém pode fechar? O caminho para Deus. Essa porta ninguém podia abrir. Nenhum ser humano e nenhuma criatura poderia abrir essa porta. E ele abriu com a sua morte. O caminho para chegar na vida eterna é uma porta que ele abriu e que ninguém pode fechar. Por que ele diz ninguém pode fechar? Porque ninguém pode negar ou mudar essa ação que ele fez. O que ele fez está feito. O sacrifício de Jesus ninguém pode revogar. Ninguém pode dizer assim, não, mas não é verdade. Está aberta e vocês não têm como negar isso. Jesus está falando, essa autoridade o Pai me deu. E através da minha morte, eu abri essa porta que ninguém pode fechar. A porta da vida eterna. Ao mesmo tempo, ele fechou algo que ninguém mais pode abrir. E nós, por muitas vezes, tentamos reabrir essas portas na nossa vida. Quando Jesus fala, está pago, o teu pecado confessado está pago e apagado, é uma porta que ele fechou. Quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente peca, e isso está entregue diante da cruz de Jesus, quando a gente confessa, esse pecado, ele é eliminado. É uma porta que Jesus fecha. E ninguém mais tem autoridade para nos acusar desse pecado, porque ele foi quem nos perdoou. E muitas vezes o que a gente faz com alguns pecados que a gente carrega? A gente pensa, não, esse não tem como perdoar. Esse não tem como Deus apagar ou esquecer. Da minha memória, não. Mas para Deus está apagado. E a gente não tem que abrir uma porta, nem tentar, porque não vai conseguir. Uma porta que Jesus fechou. O pecado não tem mais poder. A gente continua pecando? Sim. Mas ele já foi vencido. Já foi pago na cruz.
O que Jesus fez por nós, nos dando a reconciliação com o Pai, não era possível a nenhum ser humano fazer. Por isso ele veio ao mundo. E por isso ele diz a essa igreja, ele começa se apresentando falando: escreve para eles que estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Afirma essa igreja que quem está escrevendo essa carta é aquele que tem a chave de Davi, ou seja, é o Filho prometido para salvar o povo de Deus e toda a humanidade. Mas era justo nessas questões que aquela igreja estava sendo tentada. Olha o que diz no versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei de vocês diante de uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A porta da salvação que Jesus colocou, ninguém pode fechar. E a igreja de Filadélfia guardou a sua fé, permanecendo em Cristo e na sua intimidade com Ele. O que outras igrejas perderam na caminhada, Filadélfia permaneceu. Intimidade. Eles estavam ouvindo a voz de Jesus, mesmo na sua fraqueza, mesmo sendo fracos, como diz Jesus. E ele fala: sei que você tem pouca força. Olha só que interessante. Esse trecho, a gente, quando a gente vai montar uma pregação, principalmente de textos assim que a gente não tem já algo em mente pronto, como é a série de pregações, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ler, pesquisar, e tudo que eu tive de facilidade em escrever a pregação da carta de Sardes, eu tive dificuldade em escrever a pregação da carta de Filadélfia. Porque eu fiquei pensando: Deus, aonde eu vou chegar com esse negócio aqui? O que o Senhor tem para dizer? E isso foi assim é difícil quando a pregação não sai, vocês não têm ideia. Eu fico preocupada, eu penso: pronto, vai chegar às 7 horas e eu não sei o que falar ainda. E aí, eu lendo um dos comentários bíblicos, estudando sobre essa carta, tentando entender o que Jesus estava querendo dizer, essa partezinha me saltou aos olhos. Sei que você tem pouca força. E aí eu fui entender o que Jesus estava querendo dizer com essa pouca força de Filadélfia. Era força no sentido de uma comunidade pequena, de uma comunidade assim com poucas pessoas e que não tinha muita relevância, muita influência na cidade? Ou eles tinham pouca força no sentido de recursos, de financeiros? Eles eram pessoas mais humildes, mais simples e estavam sofrendo por isso? Ou eles tinham pouca força no sentido físico mesmo, no sentido de estarem passando por provações de doenças ou coisa desse tipo. O que poderia ser? Jesus não explica. A Bíblia não fala. O que é essa pouca força, exatamente? Ele fala: eu sei que você tem pouca força, mas você permaneceu mesmo com a tua pouca força. Esse é o link que Jesus faz na carta. E o que sabemos pelos versículos seguintes é que essa igreja estava sofrendo, então, com os judeus da cidade de Filadélfia. No início, quando Jesus sobe aos céus, os primeiros cristãos, eles se encontravam nas sinagogas das cidades. Porque ainda não havia essa divisão: nós somos judeus e vocês são cristãos e são duas religiões. No início não era assim. E aos poucos eles foram disseminando o evangelho e os judeus começaram a se irar contra isso. E eles expulsaram os cristãos de dentro das sinagogas e passaram a perseguir os cristãos. Um desses que persegue, prende e mata cristãos é o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo. Ele mesmo é um dos ferrenhos que é citado na Bíblia. Esses judeus chamavam os cristãos de mentirosos, caluniadores, blasfemadores. Porque para os judeus, como eles não reconheceram Jesus como seu Messias, o que os cristãos estavam fazendo era gravíssimo.
Era blasfêmia contra Deus, porque eles chamavam Jesus de filho de Deus. E da onde que Deus tem filho? Era isso que estava na cabeça deles. E aí lá em Filadélfia, isso permaneceu. O verso 10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também aguardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus chama esses judeus de sinagoga de Satanás. Se dizem judeus e não são. São mentirosos. E ele inclusive fala: eu farei com que eles se prostrem diante de vocês e reconheçam que eu amei vocês. O que ele está querendo dizer? Que ele está dizendo assim: olha, fiquem tranquilos, vocês estão no caminho certo. Eu sou o caminho certo. Eu sou a verdade. Vocês estão trilhando o caminho certo. Não se deixem amolecer ou fraquejar ou duvidar da fé de vocês pelo que os judeus estão falando. Porque o dia que eu voltar, eles vão entender que eles estavam no caminho errado. Então permanece, igreja, nesse caminho. Permanece em mim. Porque quem vai se prostrar vão ser eles, porque eles não entenderam o verdadeiro amor. Eles não entenderam o que eu fiz na cruz. Você tem pouca força. E daí ele diz também: você me guardou, você guardou a minha palavra de exortação à esperança no meio da provação. O que isso mostra? Essa igreja já tinha passado por provações. Ela já tinha passado por momentos de dificuldades. E mesmo em meio às dificuldades, a sua fragilidade e as pressões, Filadélfia manteve sua fé bem alicerçada. Eles permaneceram em Cristo. E Cristo diz: eu lhes darei a vida eterna. Quantas vezes nós estamos exatamente nessa situação? A gente se sente fraco. E essa fraqueza, ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual. Quantas vezes Jesus poderia dizer para nós: conheço a sua fraqueza. Eu sei que você está ou é fraco. Quantas vezes essa fraqueza nos faz olhar e pensar assim: eu não sei quanto tempo ainda eu vou aguentar. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir passar pelo que eu estou passando. E quando essa fraqueza vem e nós nos deixamos abater por ela, nós deixamos nos levar por ela, nós corremos o sério risco de perder o que ainda restava da nossa fé e da nossa intimidade com Jesus. Seja ela, gente, qual for. Quando nós ainda estamos no início da caminhada de fé, né? Quando a gente ainda a gente chama isso de bebezinhos na fé, crianças na fé. E a gente passa por momentos de dificuldade que apontam a nossa fraqueza, seja ela uma doença, porque às vezes numa doença é revelada a nossa falta de fé. A nossa falta de confiança de que Deus sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Às vezes, num problema no trabalho, é revelado o nosso caráter. Às vezes, num problema na nossa família, é revelado a que Deus nós servimos. É revelada a nossa verdadeira fraqueza. Aonde nós somos fracos. Todos nós passaremos por momentos de fraqueza na nossa vida. Em momentos diferentes, de formas diferentes e em áreas diferentes. Porque cada um tem a sua fraqueza. Tem os seus pontos onde é mais vulnerável, onde é mais fraco. Filadélfia, mesmo em sua fragilidade, que nós não sabemos exatamente qual é, mas Jesus só fala: sei que você tem pouca força.
mesmo na sua fragilidade, ela guardou a fé e ela permaneceu em Jesus. E por isso eles recebem uma carta de consolo e de amor. Jesus não manda uma carta para eles falando assim: vocês têm que ser fortes. Você tem que ser forte, você precisa ser forte, seja forte. Ele fala: não, eu conheço você e sei que você me guardou. Nos momentos mais difíceis que vocês passaram de provações, você permaneceu. Nos momentos que a gente passa por fraquezas, por fragilidades, por tentações, por desafios, seja por doenças que nos assolam, isso pode gerar em nós um sentimento de revolta contra Deus. E a gente tem que ser bem sincero. Com certeza todos nós já conhecemos pessoas que estavam revoltadas com Deus por situações de doença. E talvez a gente não passou por situações de doença tão fortes ainda assim na nossa vida. Pode ser que vai chegar a nossa vez. Nós podemos passar por dificuldades de situações na nossa vida emocional, por provações na vida espiritual. Nesses momentos é que nós vemos o quão fraco nós somos. A gente tem hoje um tempo em que, por exemplo, a medicina ela é bastante avançada, né? Em relação a outros tempos. E a gente nunca acha que a gente vai se deparar com más notícias. Porque os médicos vão dar um jeito, os medicamentos vão dar um jeito, os exames vão dar um jeito, tudo vai dar um jeito. Mas quando a gente fica escancarado quanto nós somos fracos, isso revolta a gente, isso dá um sentimento de estar perdido. E isso não é só na saúde física, e na nossa saúde emocional. Quem já passou por grandes desesperos na área emocional, com problemas para lidar, e que já pensou, por exemplo, em suicídio, sabe o quanto nós somos fracos. E a gente se engana em achar que são poucas as pessoas que pensam isso. Que passa pela cabeça: seria melhor se eu morresse. É uma fraqueza nossa. A gente não aguenta muito. Nós somos fracos. E tudo bem. A gente também tem fraquezas na área espiritual. Pecados que nos acompanham, que a gente não consegue largar, que a gente não consegue contar para ninguém. Coisas que assombram o nosso coração e a nossa mente, vai corroendo a gente. E a gente tenta ser forte, mas o pecado nos lembra o quanto nós somos fracos. O apóstolo Paulo nos escreve sobre fraqueza. Um apóstolo que fez grandes coisas, mas que também passou por poucas e boas pelo evangelho. Que se tornou um cristão perseguido, mesmo antes sendo um ferrenho perseguidor. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo escreve assim a essa igreja que ele tanto amava. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui Paulo está contando sobre a oração que ele tinha diante de Jesus. Ele orava para que Jesus tirasse uma fraqueza dele. E a resposta de Jesus é: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo escreve: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me, ou seja, me alegro. Eu explodo de louvor nas minhas fraquezas.
nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Na fraqueza, não na força, não naquilo que ele conseguiu fazer com excelência, não nas igrejas que ele plantou, nas pessoas que ele levou a Jesus Cristo, não ali, mas foi na fraqueza que Paulo conheceu a graça de Jesus. Que Paulo entendeu que ele precisava ser sustentado por essa graça. E não pelas suas obras, pela sua força, pela sua capacidade, pela sua inteligência. Ele se gloria nas fraquezas porque as fraquezas dele mostraram para ele que ele necessita de um Salvador. Meus queridos, aqueles que são autossuficientes, se você é uma pessoa que pensa que você é autossuficiente, você se basta. Aqueles que são perfeitos, aqueles que não erram, aqueles que não conseguem, aqueles que conseguem fazer tudo sozinhos, aqueles que estão sempre certos, aqueles que sabem de tudo, esses não precisam de um Salvador. Eles são seus próprios deuses. Aqueles que pensam que podem caminhar sozinho, pois ninguém é tão bom quanto eles, não precisam de um Cristo. Não precisam de alguém que morra na cruz por ele. Porque ele está olhando só para si. Não é que não precisa, né? Pobres de nós, quando somos assim. Nós tiramos Jesus do centro da nossa vida e nos colocamos lá. Nos colocamos nesse lugar. Quando a gente pensa, eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir. Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, aí sim eu sou forte. Por quê? Porque a minha fraqueza me faz depender de um Deus que é todo-poderoso e forte. E seja ela uma fraqueza física, uma limitação física. Seja ela uma fraqueza emocional. Seja ela uma fraqueza espiritual. Que vai sempre nos levar de volta aos pés da cruz. Que vai sempre nos lembrar o que Ele fez por nós. Porque se eu sou perfeita, se eu sou autossuficiente, se eu me basto, eu não preciso da graça. E aí eu também não preciso de Jesus. E aí eu também não reconheço meu Salvador. Filadélfia, em meio à sua pouca força, guardou a fé e não se desviou. Por isso, Jesus lhes aguardava com a coroa da vida eterna, com uma porta aberta para o Pai. Porta essa que é aberta quando nós reconhecemos nossas fraquezas diante do nosso Senhor, dizendo, eu não posso, mas Tu pode, Jesus. Eu sou pecador e vivo pecando, mas Tu é meu Senhor e Salvador. As nossas fraquezas, especialmente as nossas fraquezas de falhas, de defeitos, de fragilidades, de pecados, a gente tende a esconder, porque elas nos envergonham, elas nos constrangem. E tudo bem, às vezes a gente esconde no sentido para se defender do que as pessoas vão fazer com a gente também, se souberem delas. Mas a gente precisa ter pessoas que caminham bem perto da gente, que conhecem essas nossas fraquezas, e que vão orar conosco, e que vão falar e conversar conosco, e que vão sempre nos lembrar que essas fraquezas precisam ser colocadas aos pés da cruz. De Jesus, a gente não precisa ter vergonha. Constrange? Constrange. Porque a graça dele nos constrange. Nos constrange saber que ele deu a vida por nós e que nós somos tão falhos assim com ele. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá.
Escreverei nele o meu nome e o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós reconhecemos as nossas fraquezas, somos sinceros diante desse Deus e da sua cruz e entregamos as nossas vidas a esse Jesus, nós seremos, por Ele, cuidados e sustentados. E mesmo que muitos não entendam essa nossa fragilidade, Jesus ele vai entender, porque Ele conhece o nosso íntimo. Aqueles que entregam a sua vida a Jesus, reconhecendo as suas fragilidades e as suas fraquezas. Aqui vem bem de encontro com o versículo de Paulo que fala: quando sou fraco, é que sou forte. Ele fala assim: vocês que mesmo sendo fraco, permaneceram na fé, eu os colocarei como uma coluna no santuário do meu Deus. E o que é uma coluna? Coluna é representação de força e de sustento. As colunas são aquilo que seguram um prédio. Filadélfia tinha e sabia muito bem essa figura, era muito clara para aquela igreja, porque eles tinham passado por questões, eu não sei bem se é terremotos ou coisas nesse sentido, mas que tinham caído construções. E o que tinha ficado de pé na cidade? Quais são as ruínas que estão de pé até hoje lá? Colunas. Elas permaneceram de pé. Tudo desmoronou, mas as colunas permanecem de pé. E Jesus diz: vocês que reconhecem essa fraqueza, mas que não se entregaram às tentações que vêm, às provações, ao que os outros estão dizendo que para vocês, referente a mim, porque era o que eles estavam ouvindo dos judeus, a vocês que não se entregaram e não desistiram, eu os farei uma coluna no templo do meu Deus. Ou seja, vocês serão fortes, porque eu dou essa força a vocês. Forte não é aquele que consegue fazer tudo sozinho e vencer tudo. Não no reino de Deus. Isso pode ser conceito de força no nosso mundo. No reino de Deus não é assim. Forte, no reino de Deus, é aquele que, reconhecendo as suas fraquezas, se lança diante da cruz e clama, arrependido, o perdão e a reconciliação através de Jesus Cristo. Pois quando sou fraco é que sou forte. Minha força vem de Jesus e somente dele. E a carta termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda há tempo para ouvir. Ainda dá tempo de reconhecer as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. Ainda dá tempo de dizer: Senhor Jesus, por muito tempo eu me achei autossuficiente. Por muito tempo eu caminhei sozinho. Por muito tempo eu andei com as minhas próprias pernas. Mas, Senhor, hoje eu sei que eu sou fraco e entrego as minhas fraquezas diante de Ti.